Diz assim a palavra de Deus: e escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. Tens, porém, ainda que aborreces a obra dos nicolaítas, as quais também eu aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Podeis assentar, irmãos queridos e amados. Você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, para você acompanhar, porque se você não manter a sua Bíblia aberta, você pode se perder, tá? Então mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Apocalipse capítulo 2, tá? Apocalipse 2. Conhecendo a situação da igreja diante de Deus é o tema. Conhecendo a situação da igreja diante de Deus. Porque quem estava vendo era Deus. Aspectos introdutórios desse capítulo. Primeiro, isso aqui enganou-me, mas vamos lá. Para o pastor Antônio Gilberto, o capítulo 2 e 3 do Apocalipse abrange, para mim também, né, a segunda parte da divisão tríplice geral desse livro, que está em Apocalipse 2 e 19, isto é, as coisas que são. Agora o capítulo 2 e 3, Jeane e demais irmãos, o capítulo 2 e 3 está dentro da divisão do livro que fala as coisas que são, porque diz assim, as que foram, as que são e as que vão acontecer. Então o livro está dividido nessas 3 partes. Já estudamos as coisas que aconteceram, e agora vamos estudar hoje, e talvez no próximo capítulo também, as coisas que são. As que são, as que estão, as que na época que o apóstolo escreveu, elas estavam acontecendo, as que são. Então vamos lá, capítulo 2, versículo 1, está assim: escreve ao, como é que está aí na sua Bíblia? Ao anjo. Essa palavra anjo, ao anjo, trata-se do pastor, do líder da igreja, porque a palavra anjo vem do grego angelos, que significa, presbítero José Ney, significa mensageiro. Então, daí a palavra é angelo, e aí agora vem, ó, angelo, que é, daí originou-se a palavra evangelho, que também vem dessa raiz, que significa mensageiro, mensagem. O evangelho não é as boas mensagens novas, né? As boas novas de salvação. Então, daí veio a palavra evangelho, é oriundo da palavra anjo, que também significa mensageiro. Anjo não significa dizer um ser divino, um ser, não significa nada de divino, e também não significa dizer que é apenas um ser celestial. Não, a Bíblia também chama os líderes, né, obreiros na igreja do Senhor, a Bíblia chama também de anjo, pelo fato de ele ser um mensageiro, que o nome anjo significa literalmente isso, ao anjo da igreja, ao mensageiro da igreja, aquele que fala em nome de quem? De Deus, ok? Ok, número 1, é um privilégio, a primeira questão para esses obreiros, imagina, um homem
um homem ser chamado por Deus de anjo. Que às vezes, se eu falo, né, ô profeta, às vezes até falo assim na brincadeira, na maneira cortês de se falar, mas aqui não se trata de cortesia, é o próprio Deus, irmã Jane, que está falando. Agora imagina, irmão, o privilégio que é Deus olhar para um homem, irmã Janilta, e falar assim, ao anjo. Deus é que deu esse nome, anjo, ao anjo da igreja. Glória a Deus. É um privilégio, irmãos, sim, mas não é só um privilégio, né? Esse privilégio também não é para quem quer, mas para quem Deus chama. Eu acho bonito, agora eu vou me intitular, pastor, que você é o anjo da igreja. Irmão, quem coloca a pessoa como anjo da igreja não é o homem, não é eu, vou tirar o curso de teologia, e agora vou tirar o bacharel, e eu quero ser pastor. Não é pecado querer, mas tem que deixar Deus confirmar, tem que ter a chamada divina, que curso teológico apenas é a capacitação, mas a chamada só Deus pode dar, só Deus pode dar. Não vale a pena estar à frente de uma igreja sem ter uma real, verdadeira, autêntica chamada de Deus. Se a pessoa se meter a isso, ela vai passar raiva, ela vai frustrar e ela também vai ser uma pedra de tropeço na vida dos irmãos. Já viu aqueles pastores que não visitam, que não amam os irmãos, que não têm prazer em cumprir o santo ministério? Já viu? Que só quer boa vida, que só quer não sei o quê. Por quê? Não tem chamada. Não tem chamada. Então, por um lado, é um privilégio, sim, mas é para aqueles que Deus chama. Segundo lugar, é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Primeiro, é uma responsabilidade diante de Deus, porque ser um mensageiro de Deus não é brincadeira, tem que transmitir a mensagem tal qual Deus falou. Amém, irmãos? Tem que ser assim. Então é uma grande responsabilidade. Afinal, estamos diante da noiva de Cristo, a menina dos olhos de Deus. Então, não é brincadeira, não é brincadeira isto. Agora vamos lá, ao anjo da igreja que está em Éfeso, não é isso que está no capítulo 2, versículo 1? Ao anjo da igreja que está em Éfeso. A palavra Éfeso significa, irmãos, irmã Jéssica, docinho, significa desejado. Significa, nome Éfeso, vem do grego, né, que significa desejado. Nome da cidade antiga da Ásia Menor, hoje a região da Turquia asiática. Éfeso era a capital da província romana da Ásia. Na época que Éfeso era uma cidade pomposa, tinha o maior templo religioso, do mundo. Inclusive, chegou a ser uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tão pomposo, grande, monumental que era, seu aspecto arquitetônico, chegou a ser considerado uma das 7 maravilhas do mundo, esse templo. Diana, não é também a mesma Artemis, era uma grega, era uma deusa, né, conhecida deusa da fertilidade ou da sexualidade, ok? Na cidade de Éfeso, onde tinha esse templo, esse grande templo, pessoas que serviram lá foram Timóteo e também Tíquico, são os obreiros que foram pastores nessa igreja. Agora, quando Jesus escreve aqui ao anjo da igreja, não sabemos quem era, nós não sabemos quem era. João, o próprio João, tinha sido pastor lá também. Inclusive, quando ele é solto, depois dele estar na ilha de Pátimo, ele volta e pastoreia essa igreja aqui. Só que na época que João teve a revelação, não era ele o pastor, porque ele estava preso na ilha de Pátimo, era uma outra pessoa, e não sabemos quem era. A história não registrou, não sabemos quem era esse pastor, tá? As cartas, que aqui é a primeira carta está sendo enviada a Éfeso, é a primeira. São 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse. Duda, já viu falar, Duda, nas 7 igrejas do Apocalipse?
Já tinha visto falar? Não? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, nós estamos estudando a primeira. Essas cartas, elas apresentam critérios que Deus usa para tratar com essas igrejas. São 7 critérios. Irmã Marina, Deus usa muito, irmão Gilberto, o número 7 no Apocalipse. Vamos lá. Primeira questão, primeiro critério, para todas as igrejas aqui, primeira coisa, Deus vai revelar os atributos de Cristo. Olha aí, ó, capítulo 2, né? Versículo 1 tá assim, ó. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, 2 pontos. Isto diz aquele que tem a sua destra as 7 estrelas. Quem é esse? Esse que tem a sua destra, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, quer dizer, eu conheço tudo. Primeira coisa, é isso aí, ó. Atributos de Cristo, onipresença, é ou não é? Primeira coisa é atributo de Cristo. Segundo, elogio, ou não, elogio ou não. Terceiro critério, Deus vai revelar o estado espiritual de cada igreja. Quarto, advertência, vai advertir a igreja. Quinto, a censura, vai censurá-la se estiver errada. Sétima, vai declarar uma sentença. Aqui nós vamos estudar sobre a sentença que Deus dá a essa igreja. E em sétimo lugar, ele faz uma promessa: ao que vencer. Ok? São os critérios que Deus usa para analisar cada igreja das 7 da Ásia Menor, do Apocalipse. Versículo 1. Ao anjo da igreja que está em Éfeso diz: aquele que tem a sua destra as 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas no livro de Apocalipse? Nós já falamos sobre isso. Aqui, 7 estrelas, e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Quem são as 7 estrelas e os 7 castiçais? Quem são? O que é isso? Alguém pode me ajudar aí? Ninguém sabe? 7 estrelas é o quê? As 7 estrelas são os pastores, muito bem. E os 7 castiçais? Está aí, ó, capítulo 1, veja aí, capítulo 1, versículo 20. Dá uma olhada no capítulo 1, versículo 20, tem a explicação. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das igrejas, os pastores. E os 7 castiçais que viste são as igrejas. Então, gente, vamos fixar, tá bem? Vamos aí para a gente aprender, né, Gediel? Então, já sabemos. E diz a Bíblia aqui que ele anda, Jesus, ele anda no meio, ó, dos 7 castiçais. Castiçais é a igreja. E ele anda no meio da igreja. Irmão, sinceramente, você num culto, ei, aqui, você num culto, sabendo que não é o pastor que está falando, não, a Bíblia falando que Jesus anda no meio da igreja. Você está no culto, ele está no meio. Aleluia, glória a Deus, está entendendo? Você está aí no culto, se você estiver doente, aí o que você pensa? Rapaz, Jesus, eu sei que já que o senhor anda, passa aqui, me cura. Aleluia. Você está com problema? Jesus, passa aqui, resolve o meu problema. Você está triste? Passa aqui, me dá alegria. Está entendendo? Você está entendendo? Ele anda no meio, ele anda. Aleluia, glória a Deus. Agora, o fato dele andar, versículo 2. Eu sei as tuas obras. Por que ele sabe? Que ele anda. Ele está presente. Ele é um Deus presente. Irmãos, Jesus, ele é o dono da igreja presente. Ele está presente na igreja. Toda reunião, onde tiver 2 ou 3, ele está ali marcando a presença. Aleluia. Ele está andando no meio. Aleluia, glória a Deus. Então ele sabe. Ele conhece, por isso que ele fala com tanta propriedade da sua noiva, a igreja, porque ele está no meio e ele conhece. Agora, veja aí,
no versículo, a parte B do versículo 1, fala assim, olha, ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso escreve aquele que tem a sua destra 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Viu aí? Então, nós somos barros. Mas quando nós aceitamos Jesus, fazemos parte da igreja, Ele transforma-nos no valor de ouro. Você passa a ser ouro. Por isso que o apóstolo Paulo falou bem assim: temos um tesouro no vaso de barro. Nosso corpo continua barro, só que como agora pertencemos à igreja, temos ouro aqui dentro. Temos um tesouro aqui dentro, aleluia. Ele usa aqui ouro porque é um metal mais precioso que tem. Que diamante não pode ser provado, porque o ouro pode. O ouro é levado no fogo, fica mais brilhoso. Então é a figura da igreja, ouro. Você já, agora olha para o irmão que está assim do seu lado simpático, e fala assim: você é ouro nas mãos do Senhor. Você é ouro nas mãos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então você é importante e Ele anda no nosso meio. Nós não podemos esconder nada do Senhor, porque Ele está presente. Ele está vendo, Ele conhece todas as coisas. Em segundo lugar, está assim, olha, glória a Deus. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Tua paciência. E depois diz ainda mais, que não pode sofrer os maus. Pusestes o quê? A prova. Quem pôs essas pessoas à prova? Quem pôs? Foi Jesus ou foi o anjo da igreja que pôs as pessoas à prova? Não, foi o anjo da igreja. Olha a leitura. Jesus está falando para a igreja. Ó, vamos ler o versículo 2, tá bem? Jesus falando. Essa aqui é uma carta. Pensa, acompanha comigo o raciocínio. Jesus está escrevendo uma carta. Aí fala assim: ó, igreja. Imagina que é Jesus falando. Ao anjo da igreja que está na rodovia do sol. Ó, aí versículo 2: eu sei as obras de vocês na rodovia do sol, e o trabalho de vocês, e a vossa paciência, e que não pode sofrer os maus. Puseste, então quem pôs? Você está entendendo? A igreja, né? Através do anjo da igreja. Através do anjo da igreja, aquele pastor, né? Aquela igreja tinha colocado à prova pessoas. Entendeu aí, Dani? Irmãos, agora veja, acompanha comigo aqui o raciocínio, por favor, querida igreja do Senhor. Nós, crentes, precisamos aprender, passar prova na igreja. Tem gente, se o pastor colocar a pessoa à prova, estou com raiva, levanta a cabeça, sai. Opa, irmão, como é que você vai ser aprovado se você não passar pela prova? Só é aprovado quem passou prova. Aqui, e nós estamos vivendo uma época de igrejas falsas. Estamos vivendo uma época de igrejas fora da Bíblia, porque os crentes são tudo entre aspas, né? Não são todos não, mas muitos crentes são ouvindo a casca mole, são sensíveis demais da conta, não tem raiz, não tem profundamento em Cristo, não pode passar prova. Se vier na igreja, não der oportunidade, não me deu oportunidade, não volto mais lá. Faz biquinho. Se o pastor falar, sua roupa, tem que melhorar essa roupa sua que está muito sensual, está indecente, não pode, evita. É um conselho que o pastor está falando. Às vezes o pastor fala: olha, essa foto não é bom na sua rede social, você está se expondo muito o seu corpo, tá? Não é bom você é uma pessoa assim, assim, assim. É um conselho. A pessoa vai lá, bloqueia o pastor para não ver mais na rede social.
Você acha que essa pessoa está indo para que céu? Para que céu a pessoa, um elemento desse está indo? Está entendendo? Mas a Bíblia fala aqui, ó, vocês pusestes a prova. E aí, ó, como é que está lá escrito? Puseste a prova. Olha lá, os que se dizem ser apóstolo, mas não são. Nesse caso aqui, ele colocou à prova os obreiros. Mas qualquer pessoa pode se colocar à prova. Deixa a pessoa no banco, vamos ver se a pessoa serve mesmo ao Senhor. Irmão, quem está com o coração lavado, remido, purificado no sangue de Jesus, não faz bem sim para qualquer coisa não. Não fica pulando de galho em galho não. Deus te salvou, te colocou numa igreja, fica ali. Coloca a raiz no chão, dê fruto para a glória de Deus. Aleluia, glória seja o Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque eu sinceramente, se for para eu estar na igreja e não ir para o céu, eu desisto. Porque eu estou na casa do Senhor, não é para ser pastor não. Eu estou na casa do Senhor, é para ir para o céu. Lá no céu, título de pastor não entra não. Lá é servo, lavado, remido, purificado, santificado no sangue de Jesus. É isso. E aqui a palavra está dizendo, é a palavra. Então, em primeiro lugar, Deus está vendo o trabalho e a paciência. Não está aí paciência? Sei as tuas obras, versículo 2. O teu trabalho e a tua paciência. Tem gente que não tem paciência para nada. Calma, rapaz. Tem paciência. Continua buscando. E eu prego para mim também. Já parou? Eu sou muito dinâmico, muito agitado. Quero as coisas logo. Mas não é assim. A gente também tem que aprender a esperar. Tem que orar no Senhor. Está pensando que eu estou pregando só para os irmãos? Eu estou pregando para mim também. Eu estou falando, ó, rapaz, e aí? Fala comigo também. Porque a palavra de dois gumes corta para lá e corta para cá. Continuando. A paciência, né? Que não pode sofrer os maus e puseste a prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. A prova. Colocou a prova, não passou, qual foi a conclusão? Isso não é crente coisa nenhuma. Porque a igreja também pode colocar a pessoa à prova para saber o nível. Vamos ver se é crente mesmo. Vamos ver se é fiel mesmo. Vamos ver se aguenta. Né? Segundo lugar, os maus obreiros, falsos apóstolos, falsos líderes, falsos crentes, são os que praticam e ensinam a doutrina fácil, errada, mundana. Já viu? Igrejas mundanas. Você está na igreja, você não sabe se as pessoas são crentes ou são do mundo. Você encontra que as pessoas não tem nenhuma diferença entre crente e o mundo. O que é isso? Igreja assim, aí o pastor vai lá na frente, tudo pode, tudo está tudo certo, e aquela coisa, aquela cópia do mundo. Que Deus nos guarde. São conhecidos, os maus obreiros são conhecidos pelos frutos. O interessante que em 2 Coríntios, capítulo 11, deixa eu me ler, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 12, diz assim, versículo 13: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se maravilhar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito que os seus ministros se transformem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então devemos ter muito cuidado, que tem gente fingindo que é crente, que é obreiro, que é chamada de Deus, fala até bonito, mas não passa de alguém reprovado diante do Senhor. Que Deus nos guarde. São ímpios, invalidam a graça de Deus, negam o Senhor Jesus, estão contaminados, ensinam o que não sabem, são como animais irracionais, apacentam-se a si mesmo, são nuvens sem águas, árvores infrutíferas, 2 vezes mortas. É o texto de Judas 1, Judas verso 1, verso 4, verso 7, enfim. Como eu estou aqui em Apocalipse,
é fácil de ler, né? É fácil de ler. Versículo 4 de Judas diz assim: porque se introduzem alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus. Judas, versículo 4, aí pertinho de Apocalipse, achou aí? Do lado de Apocalipse assim, ó, Judas, só tem um capítulo, versículo 4, porque se introduzem alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus. Negam é com as suas obras, com a boca confessam, mas negam com as obras. Versículo 7, assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo corrompido como aqueles, e isto pôs outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena no fogo eterno. E contudo também esses líderes, semelhantemente adormecidos, contaminam sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Versículo 10, estes, porém, falando dos líderes, né? Estes, porém, dizem mal do que não sabem, daquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. É a Bíblia que está falando. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmo sem temor. Quem apacenta é o quê? Pastor, está falando de líderes. Apacentando. Onde está? Versículo 12. Apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, levados pelos ventos de uma parte a outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, sem raiz. Já viu o que é crente sem raiz? Não vem no culto de doutrina, não vem na escola dominical, que raiz vai ter? A gente observa essas coisas, não é? É o perfil. Eu só dei uma saidinha do Apocalipse para vir falar do perfil daqueles que se dizem apóstolos e não são. Qual é o perfil deles? Porque como o Apocalipse não fala, Judas fala aqui para a gente entender um pouco. Versículo 3 do capítulo 2 de Apocalipse. Vamos voltar ao Apocalipse. Versículo 3. E sofrestes, e tens paciência. Essa igreja era uma igreja de muita paciência, porque paciência aparece 2 vezes aqui. E sofrestes. Nós, como discípulos de Cristo Jesus, somos chamados a sofrer por Ele, tá? Eu te pergunto, você está sofrendo alguma coisa porque você é crente? Em Mateus, capítulo 5, versículo 11 e 12, está escrito assim, ó: e quando vos injuriarem, e maltratando-vos, e disserem todo mal de vocês por minha causa, alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Alguém te chama de crentinho, alguém te chama de cafona, alguém te chama de quadrada, alguém te chama, deixa chamar. Só que ela está indo para onde? E você está indo para onde? Você está indo para o céu, ela não sei. Está entendendo? Não se preocupa não. A Bíblia já falou, e sofrestes por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Versículo 4. Tem, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Nesse caso, ou no caso aqui do texto,
Deus conhecia essa igreja e sabia que o problema dela era a falta do primeiro amor. Sabe o que é o primeiro amor? Quem já tem mais de 10 anos de crente aí, levanta a mão. Eu tenho. Olha, irmão, lembra no dia que você aceitou Jesus? Você era crente, assim, novo convertido? Você ia em todos os cultos, oração, todos os cultos da semana. A pessoa ia. Detalhe, não tinha cansaço nenhum que impedia a pessoa. No evangelismo, à noite, estava tudo quanto é culto. Sabe o que é isso? Primeiro amor. E Jesus reclama que ele fala: tenho contra vocês aí, ó, dessa igreja aí de Éfeso. Sabe o que é? Vocês deixaram o primeiro amor. Vocês deixaram aquele fervor da vida cristã. O problema de vocês é esse. Será o que Deus está requerendo de mim? Será o que Deus está requerendo de mim hoje? Hoje, sério. E de você? Se Deus fosse reclamar de você, o que ele ia reclamar? Será que ele fala assim, tenho porém contra você que você é muito mole? Falta qualquer culto, qualquer coisinha, você é mole demais. Será o que Deus ia reclamar? Olha, tenho porém contra você que dá prioridade às coisas materiais. Eu não sei o que ele ia falar, mas você sabe. Deus tinha contra eles é que tinham deixado o primeiro amor. Versículo 5 agora. Lembra-te, pois, de onde caístes. Lembra de onde caíste. É do ponto que caímos que Ele está nos esperando. É lá. Lá onde caímos. Deus está lá, esperando que a gente volte, se arrependa, se levante. É do ponto que caímos. Quando eu estou falando assim, eu não estou falando do lugar físico não, tá? Eu estou falando, lembra de onde você caiu espiritualmente, qual foi o pecado que você cometeu. Entende? É isso que a palavra está falando, arrepende-te. Mas também tem a ver com o local, sim. Sabe o que eu faço? Todas as pessoas, quando elas estão afastadas da comunhão de alguma igreja, que a pessoa reconcilia na nossa igreja, sabe o que eu faço? Eu envio uma carta para o pastor da outra igreja, onde a pessoa estava. Olha, é assim que eu escrevo. Venho por esse meio informar ao caro colega que o irmão fulano de tal reconciliou na nossa igreja, depois de ter cumprido período de disciplinar, ou de cumprir o período de comunhão, ou de congregar conosco e tudo mais e tal. E dado bom testemunho entre nós, foi recebido na comunhão como uso fazer o santo. Informo ao caro colega para que debaixe aí, não sei o quê. Ok? Por quê? A pessoa, quando foi interessante, lá em Portugal, eu fazia isso muitas vezes, lá em outro lado do oceano. Lá em Portugal encontrava com um brasileiro, desviado. Aí, ok, ele vinha para a igreja, reconciliava, aceitava Jesus. Aí eu perguntava, você era crente lá no Brasil? Era. Qual a igreja? Fulano de tal. Você foi disciplinado lá? Fui. Tem o endereço de lá? Tem. Mandava cartinha. Os pastores ficavam agradecidos, porque a pessoa não ia voltar lá mais. Era membro da nossa igreja, mas foi lá que a pessoa caiu. Então, eu entende? Como sacerdote naquela igreja, comunicava ao pastor, porque, sabe o que é isso? É lembrar de onde caiu e praticar as primeiras obras. Bendito seja o nome do Senhor. Bíblia é para ser colocada em prática. Igreja não é para dirigir do meu jeito, é do jeito da palavra. É aqui, ó, é a bússola. Amém, irmãos? Ok. Lembra-te de onde caíste, versículo 5, né? Arrepende-te. Primeiro lugar, a palavra arrepende aqui, ô Jean, Vitor, é um verbo. Arrepende-te. Esse verbo, ele está no imperativo, Sheilane. Está mandando, é uma ordem. Aqui, ó, é Deus falando assim: arrepende-te. Deus te mandando, te arrepende. É um mandamento. Deus manda arrepender. E o que é arrependimento? A palavra arrependimento é essa palavra grega aí, ó. Está aqui usado esse tempo verbal, né?
metanoeson, metanoeson. Senti ódio, náusea pelo erro, decidi abandoná-lo. O arrependimento, ele acontece em 3 áreas na nossa vida. Pessoal do discipulado aí, ó, Mariane, cadê a Mariane? Está aqui. O arrependimento acontece em 3 áreas. Quais são? Primeiro, intelecto. Você tem que ter ciência. Não, eu tenho ciência que eu pequei, eu errei nisso. Segundo, nas emoções. Você tem que ficar triste porque pecou. Você tem que angustiar porque você pecou. Tem que atingir sua emoção. Pequei. Eu pequei. 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 Uai, que isso? Oxê, tem gente que é assim. Depois eu falo com o pastor, isso aí. Aí depois ele fica aí uns 3 meses e tal. Depois bota a comunhão. Está arrependido uma pessoa dessa? Tá nada, irmão. E tem gente que às vezes está na igreja cumprindo o formal. Irmão, você tem que... pastor, é que eu não vou mentir para o senhor, eu não senti isso não. Por isso que é uma ordem, arrepende. Se você não sente, você pode orar: Senhor, eu fiz aquele erro, na verdade eu gostei, só me desculpa eu falar com o senhor, sinceramente eu gostei, agora eu quero arrepender, Senhor. Provoca em mim arrependimento. Você está entendendo, irmão? Que o Espírito Santo vai atravessar a tua alma com o poder, o fogo do céu. Aleluia! E você vai se arrepender pelo Espírito de Deus. Você pode pedir a Deus: Senhor, provoca em mim um arrependimento verdadeiro. Tá? Então primeiro intelectual, depois emocional e depois é prático. Você tem que abandonar o pecado, tem que praticar. Não é assim? Tem que tomar uma decisão. Mas aquilo é tão bom, mas não pode. Misericórdia, não vou fazer isso não. Sangue de Jesus tem poder. Não, Deus me guarde. Está entendendo? É assim, não pode. Tá? Versículo 5 ainda, a parte B. Vamos lá. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Está vendo aí? Arrependimento tem que ter prática. E pratica. Arrepende, volta e começa a praticar. Pratica as primeiras obras. Quando não, quer dizer, se você não fizer isso, brevemente virei a ti e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não, como é que está aí? Se não te arrependeres. O texto, esse versículo 5, nos lembra que oportunidade é dada por Deus, ela tem limite, ela tem um prazo. Deus fala: arrepende. Se não se arrepender, eu vou vir. Só que não fala a hora. Eu virei contra você. Brevemente. Significa o quê? Que quem pecou tem que pedir perdão logo. É brevemente. Eu não estou bem na igreja, né? Mas estou indo. Qualquer hora dessa eu acerto a minha vida. Falo com o pastor. O que a Bíblia diz aí? Brevemente virei. Vai deixar para depois? Vai. Então vai. Vai nessa. Como diria no popular, né? Vai nessa, seu trouxa, vai. Você não acerta não diante de Deus para você ver. Os irmãos estão entendendo, não estou chamando ninguém de trouxa, né? Pelo amor de Deus. É só a maneira de expressar para que a pessoa entenda, né? Brevemente, e quem está falando é Deus. Virei sobre ti. E outra coisa, eu vou remover o teu castiçal. Nesse caso aqui, é acabar com a igreja. No caso pessoal, no nosso pessoal, é a nossa própria vida. Cuidado. No caso de um obreiro, é tirar o dom. Porque Deus dá o dom, mas Deus tira. A irmã que é usada por Deus, o irmão que é usado. Cuidado. Arrepende-te. É a palavra de ordem. Porque o tempo pode acabar. O dia da manhã não espera. Brevemente virei. Fala de tempo, que o tempo pode acabar. Versículo 6. Tens, porém,
isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais também eu aborreço. Trata-se, os nicolaítas, trata-se de um grupo de falsos obreiros, quer dizer, que estava dentro da igreja. Tens aí dentro da igreja. Na igreja de Éfeso, o termo está no plural, nicolaítas, era um grupo. Lá em Atos, capítulo 20, versículo 29 e 30, fala, Paulo tinha passado em Éfeso, e aí Paulo se reúne lá e Paulo fala assim, olha, depois da minha partida, vai aparecer dentro de vocês lobos que não pouparam um rebanho. Paulo já tinha visto esses camaradas lá dentro da igreja, tá? Eram os nicolaítas. Não se trata de seguidores do diácono Nicolau lá de Atos 6, não é isso não. Aquele lá era um homem cheio de Deus, do Espírito Santo, era um homem, eram outras pessoas. Não é pecado reprovar más atitudes, porque o que diz aqui? Vocês odeiam, como é que está escrito aí? Tem porém isto, né, que aborreces as obras dos nicolaítas. Ou seja, tem gente na igreja que faz coisas que as pessoas não gostam. Então, não é pecado reprovar atitudes más de pessoas dentro da igreja. Pelo contrário, Deus se agrada quando reprovamos. Há pessoas que estão unidas pelo erro dentro da casa de Deus, mas a ordem divina é clara: arrepende-te, pois afinal Deus também odeia essas pessoas que estão fazendo coisa errada dentro da igreja. Já viu? Duas pessoas pecam, aí contam uma para a outra, aí as duas ficam ali acobertando o pecado uma da outra, faz churrasquinho, não sei o que, papapá, e está combinando ali, apoiando o pecadinho uma da outra pessoa. O obreiro apoiando o pecado do outro, um jovem apoiando o pecado do outro. Não fala com o pastor não, porque senão não é isso aqui, ó. A Bíblia está dizendo aqui, olha, tens aí, ó, que eu conheço, pessoas que odeiam. Então, irmão, se tem gente na igreja que gosta de andar na pouca vergonha, a Bíblia não fala para a gente andar com essas pessoas. Deixa elas para lá, quer andar na pouca vergonha, que ande. Agora, Deus se aborrece delas, Deus vai ficar aborrecido comigo, porque eu não vou andar com essa gente. Cola com quem ora, anda com quem ora, anda com homem de Deus, com mulher de Deus, está entendendo? Aleluia. Se tem nicolaíta por aí, sai fora dos nicolaítas, porque Deus aborrece. Amém? O negócio é estreito. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus tem prazer em falar à igreja. A questão é encontrar pessoas que estão dispostas para ouvir o que o Espírito diz. Irmão, vocês acham que quando a palavra está sendo pregada, Deus está falando? Sim ou não? Essa palavra é de quem? Era para a igreja estar lotada, não era? O que isso significa? Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. Mas tem gente, nem todo mundo quer ouvir a voz de Deus, não. Sabe por quê que não querem ouvir? O difícil, a questão é encontrar pessoas que estão dispostas a ouvir a voz de Deus. Por quê? Pois Ele não faz média com ninguém, nem age politicamente correto. Ele trata de forma certa e não da forma boa, porque nem tudo que é bom é certo. Quem aqui está disposto a ir para ouvir a voz de Deus? Quem está? Amém? Então, eu também estou disposto a ouvir o que o Senhor tem para falar. Por isso, todos nós estamos aqui. Tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja nesta noite. Amém? A quem vencer, parte B do versículo 7, quem vencer? Na Bíblia não existe promessas para perdedores. Eu estou olhando agora para os vencedores. Quem veio esta noite nesse culto de doutrina são pessoas que estão dizendo assim: eu quero vencer, eu quero vencer. Aleluia! E quem quer vencer é vencedor. É vencedor ao que vencer. Aleluia! Glória a Deus. Há pessoas que sempre estão a perder para o diabo, para o pecado, para o mundo. Perdem
sua própria natureza, perde temperamento, perde temperatura, está perdendo para o diabo. Mas nessa noite nós vamos pisar na cabeça dele em nome de Jesus. Nós vamos vencer. Amém? É promessa ao vencedor. Hoje Deus te chama para ser vencedor. Mas quais são as características? Como que é um vencedor? Primeiro, é quem ouve a voz do Espírito Santo. Está disposto a ouvir a voz do Espírito Santo, Jean Vitor? É ouvir o que ele quiser falar, seja coisa que encoraja a gente, no sentido de boa, mas seja puxão de orelha, porque até o puxão de orelha também encoraja a gente. Um puxão de orelha do Espírito Santo, quando o Espírito Santo fala, não estou se agradando por causa disso, a gente também, mas a gente não fica com raiva, a gente até gosta, né, irmã Marina? Porque é o zelo do Senhor. Então, primeira marca de um vencedor é que ouve. Olha, atenção, hein? Ouvir e escutar é diferente, hein? Escutar, estou escutando, qualquer coisa. Agora, ouvir não. Ouvir significa querer escutar e colocar em prática aquilo que está se ouvindo. Querer obedecer, querer praticar, tá? Então, característica do vencedor é quem ouve e quer praticar. Segundo, arrepende dos pecados, busca em oração. Terceiro, cadê o terceiro? Vamos para o terceiro. Pratica o primeiro amor. Quarto, reprova os falsos crentes. Reprova. Você olhou assim, a pessoa mentirosa, pessoa que não quer, pessoa que não gosta de oração, você está perto dela, ela vai ligar o celular, aí a música mudando, misericórdia. Aí está perto de você, tropeçou, fala um palavrão, passa uma pessoa de roupa curta, o olho quase, você vai andar com a gente dessa? Isso aí não é característica de vencedor não, mas está na cara que é perdedor. Mas quem é vencedor aqui? Aleluia, glória a Deus. Amém? Versículo 8 agora. Só que o versículo 8 começa falando da igreja de Pérgamo. Igreja de Pérgamo. Pérgamo? Esmirna. Igreja de Esmirna. Pérgamo não vai dar tempo de falar hoje não. Igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja que está em Esmirna. O anjo da igreja que está em Esmirna. Escreve, isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Quem é que foi morto e reviveu? Jesus. Note que sempre está a falar diretamente o que reviveu, o que está vivo, o que está no meio. Ele é Jesus, nós já falamos. O nome Esmirna vem do grego que significa mirra, perfume. Amados, nunca esqueça, irmã Josefa, eu era solteiro ainda. Lembro, eu tinha um terno, mandei fazer um terno. Quem fez, sabe quem foi? Fabiane. Quem fez aquele terno para mim foi a mãe da Simone. A Simone Lourinha. Simone fortinha. Agora ela está magra, mas naquela época ela era gorda. A mãe da Simone fez esse terno para mim, um terno azul. E eu me lembro, eu fui pregar na vigília. E eu preguei, o tema da pregação, Gediel, foi esse. Eu era jovem solteiro, hein? Tinha menos de 24 anos. Porque com 24 anos e meio eu casei, né? E eu estava na vigília, eu preguei, sabe qual foi o tema, Mankátia? O tema foi esse: vós sois o bom cheiro de Cristo. Tema. Quando eu estou pregando, irmão, estou pregando, tá. Sabe o que Deus fez? Literalmente, irmão Janilta, Deus derramou um perfume, literal, dentro da igreja. O Josué, filho da irmã Kenecido, levantou, gente, peraí. Aí parou a pregação. Vocês estão sentindo, não? Aí que eu fiz assim, todo mundo começou a sentir aquele aroma na vigília, ali embaixo, no salão. E a glória de Deus tomou conta. E quem disse que eu consegui pregar mais? E o fogo caiu, e era jovem, falando em mistério, e Jesus operando, e madrugada, pronto, irmão,
eu não consegui pregar mais. O nome Esmirna significa perfume. Eu quero dizer para você, querida igreja, você que foi lavado pelo sangue de Jesus, você é o bom perfume do Senhor. Você é perfume de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Por outro lado, uma pessoa em pecado, ela fede. Não fisicamente, mas ela fede espiritualmente. Lá em Portugal dizem, né? Cheira mal. Talvez tenha alguém assistindo o vídeo, né? Depois, Portugal fala, cheira mal, fede. Eles não conhecem a palavra feder, eles não conhecem. É cheirar mal. Vamos continuar. Versículo 9. Conheço a tua tribulação, conheço as tuas obras e a tua tribulação. O pastor daquela igreja era Policarpo. Policarpo, ele foi martirizado. Ele foi queimado numa fogueira vivo. Foi queimado numa fogueira por não negar o nome de Jesus. Por isso, fala, conheça a tua tribulação e a tua pobreza. Parte B do versículo, a tua pobreza. Não fala aí pobreza? Mas tu és rico, está entre parênteses aí, tá ou não está? Era uma igreja pobre financeiramente falando, pobre materialmente falando, mas rica no poder de Deus, rica no perfume de Deus, rica na graça de Deus, rica na sabedoria de Deus. Aleluia. Era uma igreja talvez num bairro, irmão Gilberto, num bairro pobre, mas era uma igreja viva e poderosa. Aí, ainda o versículo 9, a parte C, fala assim, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não? Irmãos, dizer que é sem ser diante de Deus é o quê? Blasfêmia. Olha, dizer que é crente e não for, blasfêmia. Dizer que está, hein, Jéssica? Dizer que, lá em Portugal dizer que é ficha diante de Deus e não ser, é blasfêmia, tá? Mas ainda continua ainda, mas são o quê? Como é que está aí? Sinagogas de Satanás. Irmãos, sinagoga, Jean Vitor, é lugar de culto. Agora imagina, irmão, pessoas que dentro da igreja, ao invés de cultuar a Deus, escuta bem, cultua o diabo. Aí eu pergunto, de que maneira alguém pode ser sinagoga de Satanás? Não está aí no versículo 9? Não está aí não? Tá, olha lá, ó. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são. Mas são o quê? Sinagogas de Satanás. São pessoas dentro da igreja. A pergunta é, de que maneira alguém pode ser sinagoga do diabo? Como é que uma pessoa cultua o diabo? Sabe como é que é? É com a vida, é mentindo, é adulterando, é o quê? Andando com roupa indecente, é andando igual ao mundo, aí vem para a igreja. Vem cultuar quem desse jeito? Deus olha assim, quem é aquele ali? Aí o anjo fala assim, ó, aquele ali estava na roda do Carlinhos Cedon ontem, né, lá, foi sexta-feira, rodinha do pagode, ele estava lá, estava contando piada lá e rindo. Sinagoga de Satanás. Irmão, nós devemos pedir a Deus para nos encher do Espírito Santo, porque eu não vou ser hipócrita aqui com os irmãos, nem aqui nem em lugar nenhum, né? Mas é que a nossa carne gosta do pagodezinho. Se não é do pagode, gosta de outra coisa. A carne? Irmão, a carne gosta do mundo. A carne gosta da cervejinha. A carne gosta do sexo fora do casamento. A carne gosta da roupa curta. A carne gosta do cigarrinho. Agora, tá entendendo? A carne gosta. Agora eu vou aqui mentir a carne. A carne gosta dessas coisas. Mas por isso o crente tem que jejuar durante a semana, tem que ler a palavra, dobrar o joelho, passar ali, olha, o tempo, um bom tempo, até horas, até ajoelhado. Quanto tempo você passa na presença de Deus? Sabe por quê, irmão? Se encha de Deus, se encha de Deus,
porque você vai ser cheio do Espírito Santo. Você não vai ser sinagoga do diabo, não. Oh, meu Deus. Muita gente dentro da igreja, sinagoga de Satanás. Já pensou que coisa? E não é o pastor que tinha visto, não. O pastor não tinha visto. Estava comendo mosca, o pastor dessa igreja. Estava comendo mosca. Tinha alguém lá dentro, sinagoga do diabo. Mas Jesus viu. Ele vê quem é a sinagoga do diabo. Ele sabe que Deus nos guarde. Vira para a pessoa simpática do seu lado e fala assim: eu vou ser sinagoga do diabo? Não, eu não. Eu não vou ser, não. Eu não vou ser sinagoga do diabo. Fala aí. Eu não, estou fora. Eu estou fora. Fala aí, eu estou fora. Meu Deus. Você sabia que eu estou sentindo a presença de Deus aqui essa noite? Aleluia. Glórias. Terai camanda na balassúria, aleluia. Há um fogo que aquece dentro de mim quando eu falo: eu não, sinagoga de Satanás, eu não rejeito isso. Um fogo acende dentro de mim, porque significa: eu vou ser casa de culto para Deus, eu vou ser lugar de culto do Espírito Santo, eu vou ser morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo alegra, ele gosta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Versículo 10. Não temas as coisas que há de acontecer. Igreja, ou parte dela, pessoas, membros, obreiros, precisam estar preparados para enfrentar situações complexas. O interessante é pensar que Deus permite, aí ó, versículo 10, não temas coisas que há de acontecer. Eis que o diabo lançará algum de vós, né? Irmão, eu fiquei pensando, por que Deus deixa? Por que Deus deixa? O diabo vai meter a mão em vocês e vai colocar não é todo mundo não, mas alguns de vocês na prisão. E prisão aqui, prisão física. Crente precisa estar preparado para enfrentar a situação. Isso vai acontecer. Ele avisou, prepara. É que ele estava avisando. Isso vai acontecer. Qual será o objetivo de Deus? Está aí no texto. Provação. Não está? O diabo lançará algum de vós na prisão para seres o quê? No original grego é provados. Tentados. Tá? Tentados. Saiba que Deus usa desse expediente, Ele permite. Você será provado por tantos dias. Como é que está aí os dias? Quantos dias? Lançará alguns de vós na prisão, para ser, tereis uma tribulação de 10 dias. O que significa? Deus não deixa você ser, Deus não deixa o inimigo colocar você no lugar e ficar lá, não. Deus está olhando, Ele está vendo, Ele vai te tirar de lá. Você não vai ficar na prova o tempo todo, não. Você não vai ficar na prova o tempo todo, não. Aleluia. Tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Mas a palavra de Deus é: não temas. Não tenha medo. Encara o problema de frente. É isso que está falando. O diabo vai lançar algum de vocês na prisão. Não temas. Não temas. Não temas, não temas, aleluia. Neste caso o texto aponta para dois sentidos, um literal e o outro profético. O profético
foram os 10 mais terríveis imperadores de Roma. 10 imperadores que perseguiram a igreja. De Nero, ano 64, de Nero, no ano 96 está ali, até o ano, mas Nero foi antes, foi 64. Do ano 64 até 312. Perseguição, os 10 imperadores que perseguiram a igreja. Segundo, foi literal. A partir dessa data, o próprio Policarpo, como eu falei, foi morto no ano 98. Ser fiel até a morte não significa se matar. Não significa se matar. Vamos sofrer até morrer. Não, não significa isso. Mas que devemos ser fiéis e jamais desistirmos. Se necessário for, morramos sem desistir. O que o Senhor está falando? Não desista. Não desista. A gente fala em não desistir. Lucas 9,62. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Hebreus 10,38. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não tem prazer nele. Vocês lembram que eu tenho falado aqui na igreja sobre alguém que chega e está, está sumido. Pastor, não sei se eu vou mais na igreja. Por quê? Estou desanimado. Está desanimado por quê? Vou desistir. Por que você quer desistir? Aí a pessoa responde: estou desanimado. Agora imagina, irmão, você vai ser preso, você vai ser colocado numa fogueira. Aí que desiste mesmo, né? Você sabe qual é a expectativa de Deus para a tua vida? Qual é a expectativa de Deus? Deus falou com eles: vocês vão ser presos, mas a minha expectativa é ser fiel até a morte. E outra, aí ele faz uma promessa. Quem é fiel tem promessa. Quem é fiel tem promessa. Quem não desiste tem promessa. Desiste não, irmão. Tem promessa para a tua vida. Desiste não, desiste não. Tem promessa, tem promessa. Tem promessa. Aleluia. Glória a Deus. Dar-te aí a coroa da vida. Não dá para falar, né? De Pérgamo. Pérgamo a gente entra na outra quinta-feira, se Deus quiser. Outra sexta-feira, se Deus quiser. Que hoje não vai dar mais tempo. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Nós vamos orar.